primeiramente, vou me apresentar. Eu sou a Lucy, ou Luciane, eu sou advogada, especialista em violência doméstica. E hoje eu tô aqui com a Leteia, né? Não sei se muitos de vocês conhecem ela, mas deveriam. Ela é fundadora do Instituto Micaele Lara. Micaele é sua filha, que foi vítima de feminicídio. E ela vai estar falando um pouquinho sobre a história dela, a história do Instituto, como que ela transformou a dor dela na sua missão. O Instituto, ele age como... foi feito para combater a violência, né? Para enfrentar e combater a violência contra a mulher. Mas antes, só queria trazer alguns dados do porquê que a gente fala sobre violência doméstica, né? Então, as estatísticas mostram que de 10 mulheres, 3 já sofreram violência doméstica aqui no Brasil. As estatísticas também mostram que a cada 6 minutos uma mulher é estuprada. E o Brasil, ele se encontra na sétima posição no ranking mundial do feminicídio. Tem outra estatística que fala que ele está no 5º lugar no ranking mundial de feminicídio. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu e a Leteia, a gente fala sobre violência doméstica e fala sobre a violência contra a mulher. Então, eu queria abrir esse espaço para deixar a Leteia falar um pouco sobre a história dela, sobre a filha dela. Então, é com você, Leteia. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu já gostaria de antecipar, de iniciar a minha fala, né, pedindo a todos que, na medida do possível, compartilhem esse vídeo. O que nós vamos falar hoje a respeito da violência doméstica é importante, é um conhecimento que todos nós devemos obter, devemos compartilhar, porque essa conscientização de forma preventiva vai poder mudar essas estatísticas na qual a doutora Lucy, né, se referenciou agora no início da live. Bom, eu acho que aqui, como eu estou falando pelo Instituto, pelo perfil da Mica, né, todos me conhecem. Meu nome é Leteia Assunção, sou mãe da Micaele Lara, que teve a sua vida brutalmente interrompida no ano de 2023, dia 15 de maio de 2023. Algumas pessoas, seguidores delas, né, eu acho que no momento do ocorrido, já me conheceram por uma live que eu fiz, uma live no pior momento da minha vida, falar através das redes sociais, que era algo que para mim era bastante complexo, eu tinha bastante resistência ainda com as redes sociais, e ainda mais dentro desse contexto, né, para poder falar sobre a morte da minha filha. Eu sei que naquele momento gerou muita polêmica, até mesmo porque eu estava sobre forte efeito de remédios, mas a gente tem acesso a esse conteúdo, e uma das frases, uma parte da minha fala, era em relação ao que eu poderia fazer, né, com essa dor, de que forma que eu poderia não trazer conforto, porque pode passar o tempo que for, ainda assim, todos os dias eu vou lamentar a morte da minha filha. Mas eu lembro de ter citado que, em relação à pergunta que se faziam, é sobre a utilização das redes sociais dela, e eu disse em algum momento ali naquela live que eu estaria num futuro, né, não sei em que momento, se fosse para fazer o uso dessas redes, seria para fazer exatamente o que nós estamos fazendo hoje. Então, essa é a primeira de muitas lives que faremos acerca desse assunto, porque esse instrumento, que é a internet, que é as redes sociais, é importante para a gente alcançar vidas que fisicamente não seria possível. E eu fico... tudo bem que seja uma felicidade limitada, mas ainda assim eu me sinto encorajada e fico satisfeita pelas oportunidades que Deus vem estabelecendo, as pessoas com quem Deus vem me conectando, e a Lucy é uma dessas pessoas, para a gente poder fazer a nossa parte como sociedade, fazer a nossa parte como cristãos, né, com o entendimento que a gente tem sobre o Evangelho, que é cuidar uns dos outros, e agora com esse ativismo que a gente representa do enfrentamento da violência contra as mulheres. Então, eu perder a minha filha, sim, é um motivo de hoje eu estar à frente de algumas ações, mas se eu pudesse
escolher, não seria assim que eu gostaria de hoje estar participando de uma live ou participando de qualquer ação de enfrentamento à violência. Porque esse não deveria ser só um problema da vítima ou das famílias da vítima, né? Eu queria ter sido despertada para já ter habilidade, ter conhecimento, para poder já transbordar isso na vida das pessoas, sem ter que hoje estar fazendo isso e no meio disso tudo suportar essa dor, que é não ter mais a minha filha aqui comigo. Mas de que forma que eu encontrei para poder ressignificar essa dor que desestabilizou completamente a minha vida, a vida da minha família? É podendo usar a história dela, né? É podendo fazer do legado que ela nos deixou, porque a Micaele, na atuação dela nas redes sociais, ela tinha muito carisma, as pessoas, né, gostavam, a seguiam, e teve muita troca, muito carinho durante o meu processo do luto também com os seguidores da minha filha. E eu creio que essa é a forma melhor que eu podia encontrar de honrar a memória da minha filha, que é cuidar do legado que ela nos deixou e usar esse instrumento para poder conscientizar outras famílias, outras mulheres, inclusive outras vítimas. Porque talvez você... Agora nós estamos com 35 pessoas aqui ao vivo, mas eu tenho certeza que talvez você, ou alguém próximo a você, também já, em algum momento, foi vítima de violência doméstica, se é que não é. Se é que não é. E é isso, gente. A gente vai falar um pouco, né? Ela vai estar administrando aí a nossa live e eu vou colaborar na medida que eu puder. Muito bom. Essa é uma história muito tocante, assim, com certeza a vida da Micaele ela tem sido lembrada, assim, com boas ações, né, por isso que você está fazendo. E eu queria te perguntar uma coisa, Aletheia, quando você fala, né, da outra vez que você estava falando comigo e você disse, assim, que a Micaele morreu pelo fato de ela ser mulher. Eu queria que você explicasse um pouco, assim, isso. Sim, o feminicídio é um crime específico, né? E é um crime de gênero. Então, é classificado como feminicídio pelo fato da vítima acometida ser mulher. Só que essa questão não é só uma questão de previsão legal, né? É um problema da estrutura da nossa sociedade. É um problema cultural. Essa cultura machista e patriarcal que faz com que as mulheres sejam subjugadas à vontade dos homens. De acordo com os índices, fica claro isso, né? As vítimas de violência doméstica, assim como a minha filha foi, e como também outrora, dentro dos relacionamentos que eu tive, também fui submetida, isso se deu pelo fato de sermos mulheres. Pelo fato de sermos mulheres, né? Na visão desse patriarcado, as mulheres têm que estar sujeitas às vontades dos homens. Eles necessitam, né, tá no topo do poder. Eles não aceitam que nossos direitos sejam igualitários. Eles não nos respeitam a nossa decisão, a nossa opinião, as nossas vontades, os nossos direitos. E assim foi o que aconteceu com a minha filha. O fato dela decidir não se relacionar com a pessoa que tirou a vida dela, e em seguida tirou a própria vida, isso para ele foi o suficiente para ele decidir interromper a vida de uma jovem de apenas 19 anos. Não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Eu creio que muitos já devem ter ouvido essa frase. É uma frase que quando a gente escuta no contexto da vida do outro, nos traz indignação, mas nada se compara, sabe? Quando você vive, experimenta essa realidade dentro da sua casa, com seus familiares, no meu caso, com a minha filha. Então, essa questão desse trabalho que a gente vem desenvolvendo de conscientização é justamente com a esperança de poder mudar, né, esse pensamento, esse comportamento, uma mudança de cultura, e inclusive em todas as esferas, né? Inclusive todas as esferas, porque a mulher tem seus direitos violados dentro das suas casas, nos seus trabalhos, dentro da atuação política, até quando gerando vidas, né? Da violência obstétrica. Então, nós mulheres
estamos sendo há décadas, há anos, violentadas. E muitas coisas vêm corroborando para que, em relação ao enfrentamento dessas violências, né? Mas ainda assim não é o suficiente. Então, por isso que é importante nós unirmos as nossas vozes para poder propagar essa mudança, essa transformação, para que essa realidade não seja cometida em outras casas, em outras famílias. Isso é muito interessante. Eu queria trazer aqui uma pesquisa que fala sobre essa questão do machismo e que relaciona o machismo com a violência contra a mulher. E, assim, só para as pessoas terem noção, só em 1988 que a nossa Constituição declarou que homens e mulheres eram iguais, porque antes a gente não era, a mulher não era igual ao homem, né? A gente não tinha os mesmos direitos. Só em 2002 que a falta de virgindade já não era mais um motivo para anular casamento. Né? Então, assim, é muito recente. Esses dados nos mostram quão recentes são a nossa igualdade, né? Que a gente sabe que nós não temos, né? Na realidade, nós não temos. Então, eu só queria trazer uma pesquisa. Oi, fala. Não, desculpa. Não, eu queria trazer uma pesquisa que fala sobre essa questão de, assim, as pessoas às vezes pensam, nossa, você tem a Lei Maria da Penha, as mulheres são iguais, as mulheres estão aí trabalhando, têm direito ao voto, mas é um pensamento realmente machista dos homens que perpetua os abusos. Tem uma pesquisa que foi feita com homens condenados à agressão à mulher lá no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E esses homens eles tinham que ser submetidos a grupos de reflexão, né? Então o juiz mandou eles grupos de reflexão. Esses grupos de reflexão é onde um assistente social ou um psicólogo vai falar com eles e conscientizar esses homens sobre a violência contra a mulher, sobre o machismo, sobre essas questões. E aí, nesse grupo lá no Tribunal do Distrito Federal, eles fizeram essa pesquisa, em que eles perguntaram, assim, a percepção desse homem, desse agressor, com o fato que ocorreu, assim. E aí, algumas falas eram muito interessantes, assim. Eles falaram, eu não fiz nada. Eu empurrei ela, foi só uma agressão, só isso. Mulher tem que saber se portar, para não dar motivo. Tem mulher que provoca demais. Mulher abandona os filhos e não dá em nada. Tudo é culpa desse direito desumano que não deixa acontecer nada. Foi só uma ameaça. A palavra do homem não vale mais nada. Então, essa foi algumas das coisas que eles relataram nesse grupo de reflexão. Aí eles fizeram uma pesquisa, né? Eles falaram que eles iam dar uma afirmativa e esses homens tinham que falar se eles concordavam ou discordavam da afirmativa. Sim. Teve uma que disse assim, não fez nada de errado. Se eles consideram que eles não fizeram nada de errado ao bater nessa mulher. 32% concorda que eles não fizeram nada de errado. Outra afirmativa, não fez nada de ilegal, de ilícito. 40% concorda que eles não fizeram nada de ilegal, nada de ilícito. A minha companheira deu culpa, né, deu motivo à agressão. 54% concorda que ela foi culpada da agressão. Então, muito se fala assim, mas agora está tendo penas mais pesadas, né? Até hoje mesmo saiu o pacote das mulheres, né? Que aumentou algumas das penas para alguns dos crimes. Então, tem a Lei Maria da Penha, tem a Delegacia da Mulher, né? Mas será que esses órgãos públicos não estão fazendo alguma coisa? Será que a mulher já não é protegida pela sociedade? Mas a minha reflexão é essa, assim, será que realmente a execução da pena é suficiente para que esse homem não perpetue mais abusos? Ou é algo em que precisa ser mudado o pensamento, né? O pensamento machista desses homens. Tem uma outra pesquisa que foi feita no Tribunal de Justiça do Paraná que mostra que foi feita com 598 homens desses grupos de reflexão e mostra que pesquisaram ao longo dos anos, isso, do Paraná, ao longo dos anos, e mostraram que depois que esses homens participaram desses grupos de conscientização, somente 4 foram reincidentes no crime, sabe? Então mostra assim como realmente algo esse machismo estrutural que está impregnado neles, que fala assim para eles que eles realmente podem submeter as mulheres a tudo que eles querem. Né? O que você pensa sobre isso? Eu tive acesso a alguns dados, eu acho que a gente já até conversou a respeito disso, sobre esse trabalho, né, com os agressores
especificamente, esses grupos reflexivos, né? Que inclusive é uma determinação legal prevista na Lei Maria da Penha. E segundo os dados, na verdade, participando, acompanhando o trabalho de alguns responsáveis por esses grupos reflexivos, eu tive a informação de que de um percentual, né, de 100%, 89% dos assistidos daquele grupo não reincidiram em violência. Não reincidiram em violência. Mas todas essas afirmativas que você trouxe, isso se dava por conta da violência ser naturalizada. Eles não se identificam. Eles não. A gente se esbarra na dificuldade da vítima se identificar como vítima, mas em contrapartida, o agressor também, por vezes, ele não se identifica como agressor. Tanto é que dentro na Lei Maria da Penha existem previsões não só para violência física, porque essa mulher que é acometida de violência física, inicialmente ela já está sendo violentada psicologicamente. Então, só que é mais difícil você identificar, né, a prática da violência psicológica, tanto para a vítima como para o agressor. Então, essa reflexão sobre o comportamento dele, que é um comportamento abusivo, né, é um comportamento que a lei prevê como crime, ele só vai ter essa percepção através dessa reflexão, dessa conscientização. Então, eu acho muito importante esse trabalho, porque a lei ela é uma lei bem elaborada, estamos à frente de vários outros países, inclusive em relação à lei, né, de enfrentamento à violência da mulher, mas não basta somente a gente tirar a mulher ali do contexto da violência, é importante mudar da consciência, né, a percepção da sociedade em relação a esses crimes, a essas práticas. Então, esse homem que participa desses grupos reflexivos, ele tem a oportunidade de se enxergar de agressor e de mudar essa perspectiva, podendo, inclusive, escolher ter outros comportamentos. Porque a gente tira a mulher daquele relacionamento, mas aquele homem, se ele não é assistido, se ele não é conscientizado, ele vai praticar violência novamente com outra mulher. Então, o trabalho de enfrentamento da violência contra a mulher, nessa questão preventiva ou punitiva, é um trabalho bastante complexo, um trabalho bastante amplo, que a gente é estrutural, né? Então, precisamos mover todas as camadas da sociedade e para poder realmente ter resultados significativos. Então, eu acho muito importante essa reflexão, sim, que os homens fazem, até mesmo nós mulheres, né? Quando compartilhamos, eu tenho, assim como você também, eu creio, né? Assistido vítimas de violência doméstica, e no acolhimento, por vezes, quando elas vão falar das ações dos seus companheiros, eu preciso destacar, opa, isso é violência. Eu trabalho, mas eu pago isso, eu pago aquilo, que sobra, eu tenho que repassar para o meu marido, eu não posso, ou então a gente paga as contas, divide as contas, mas como ele recebe menos do que eu, então eu pago mais do que ele. E quando eu preciso comprar algo, ainda preciso do consentimento dele. Se eu compro sem o consentimento, isso é motivo de briga. Então, para não ter briga, eu já não compro. Essa mulher é uma mulher que está sofrendo uma violência patrimonial. Ou quando ele demonstra um comportamento abusivo, né, e quebra o celular, porque ele subentende que a mulher está flertando com uma outra pessoa. Quebrar o celular. E ele é o dono dessa mulher, né? Ele é o dono desse celular. Exato. Então ele pode, né? Ele se sente nessa posição. Não, eu posso violar o seu direito, né? Sim. E pegar esse celular e ele não pode. Quiser, celular. Não pode. E ele não pode. Mas é muito triste dizer que toda essa mudança, né? Tanto legal quanto do comportamento da sociedade, realmente é muito recente todas essas discussões, né? A Lei Maria da Penha é recente, completou esse ano 18 anos, né? Salvo engano, de aniversário da Lei Maria da Penha. Então, é pouco tempo, né, ainda para a gente ter os resultados que almejamos. Mas, ainda assim, os resultados que nós esperamos, que é realmente
obter, né, promover uma sociedade justa e igualitária e segura para todas as mulheres, vai depender do meu posicionamento, vai depender do seu posicionamento e do posicionamento da sociedade como um todo. Porque sozinho a gente não consegue mudar essa realidade. Nós precisamos nos unir, né? O poder público, os operadores do direito, a sociedade, os ativistas, os influenciadores, essa questão da educação, da conscientização nas escolas, nos ambientes corporativos. Então, é um trabalho que demanda a atuação de todos, de todos. E para finalizar essa questão desse trabalho com os grupos reflexivos, é um trabalho que tem que ganhar destaque, tanto quanto o acolhimento das próprias vítimas. É verdade, e essa é uma das principais formas de combater, né, a violência é conscientizando esses homens das atitudes deles. Né? Mas uma coisa que você falou que eu acho que eu quero trazer aqui para essa discussão sobre a violência psicológica. Né? Como isso é difícil. Eu estava na delegacia da mulher semana passada e o delegado não acreditou na vítima, não acreditou na minha cliente. Não acreditou também na questão da violência judiciária, que o agressor estava cometendo com ela, mas essa é outra questão para outra live. Mas eu queria falar sobre essa dificuldade da violência psicológica e em ser provada, né, conseguir provas para provar para o delegado, para provar para o juiz, para provar para a rede de apoio, para os amigos, que essa mulher sim está sofrendo violência. Não existe uma prova robusta, uma condição de prova, né, material de um abuso psicológico, mas o comportamento dessa pessoa remete a esse crime. E eu não posso dizer como que é essa discussão no judiciário, se essa informação cabe a você, mas assim, em relação à prática dessa violência e como nós, mulheres, podemos nos identificar vítimas de violência psicológica, eu já consigo fazer alguns apontamentos. Por exemplo, sempre a violência contra a mulher, ela é iniciada com essa prática da violência psicológica. A primeira coisa que ele faz é afastar essa mulher dos amigos, afastar essa mulher dos familiares. Ele quer centralizar, né? Quer dizer, na verdade, ele quer ter todo o poder, deter todo o poder sobre a vida da mulher, as escolhas daquela mulher, e cortar os laços dela com os amigos e com os familiares, deixa ela suscetível para a vontade dele, né? Para esse abuso. Porque a mulher, ela se torna vulnerável, ela não tem com quem dividir, ela não tem onde se acolher. Então, quando você, dentro de um relacionamento, já é condicionado a se afastar dos seus amigos, já é condicionado a se afastar da sua família, já fique alerta, você está dentro do relacionamento abusivo. Isso é fato. Ah, mas ele me ama, né? Não é todos os momentos que não é em tudo que ele interfere. Ele deixa eu sair para trabalhar, pode ser que tem relacionamentos onde a mulher não pode nem trabalhar, mas independente da situação, né, do exemplo ser pior ou mais agravado, não anula o fato de você também estar dentro de uma relação abusiva. E não deixar de trabalhar é violência patrimonial. Sim, porque se os nossos direitos são iguais, se somos iguais diante da lei, também somos iguais diante do nosso Deus, então eu tenho o direito de escolher com quem eu vou ter amizade, eu tenho o direito de escolher se eu vou me relacionar com meus familiares ou não. Isso não depende da vontade do meu parceiro, entendeu? E várias outras questões, né? Quando ele afeta a autoestima dessa mulher, a mulher já está fragilizada, porque ela já perdeu contato com as pessoas que ela confia, as pessoas, né, com que ela se relacionava anterior a essa relação abusiva. E só um minutinho. Desculpa, gente, meu netinho entrou aqui. Mas, enfim, voltando, né? Tem muitos sinais da prática dessa violência que nem eu falei, né? É difícil para a vítima se identificar como vítima, mas, inclusive, também é difícil para o agressor identificar o comportamento dele agressivo. Então, a gente precisa
transbordar isso na vida das pessoas, esse conhecimento, essa conscientização, para que a gente realmente limite essas ações. E é muito importante. E tem uma estatística que fala que 50%, 56% dos homens, eles admitem que já empurraram, já deram um soco, já agrediram ela de alguma forma. Mas me parece que essa agressão física é uma das formas, assim, uma das únicas formas que a sociedade, assim, não vê e se sensibiliza com a mulher, assim, porque quando se trata de violência psicológica, tem assim, a culpa é da mulher, mas você causou isso, né? Ou você é louca, né? O gaslighting que falam, né? Ou ela não é acreditada, assim, e é uma dor silenciosa, porque é muito Porque difícil de provar, assim. ela é descredibilizada, né? Ela, em algum momento, ela já se enxergou vítima e ela quer ser acolhida, ela quer ser entendida, inclusive até ser ajudada. E, por vezes, quem tem o conhecimento, detém até do conhecimento técnico para ajudar essa mulher a identificar esse crime, não faz. Não faz. E aí ela é revitimizada, né? Ou pelas instituições, ou até pelos seus próximos, né? Principalmente quando a mulher já está nessa condição de se submeter à vontade do homem. Eu tenho um caso próximo, para preservar a identidade dessa pessoa, não vou citar nome, mas que eu pude ver essa dinâmica e, graças a Deus, esse ciclo da violência foi interrompido. Mas era uma mulher honesta, né, que trabalhadora, todo o salário era... Ela não podia fazer o uso do dinheiro, né, dos proventos dela como ela queria. Ela era responsável por pagar as contas dentro de casa, enquanto o marido fazia do dinheiro dele o que ele quisesse. Se ele quisesse beber, se ele quisesse sair, se ele quisesse fazer um churrasco, chamar os amigos, se ele quisesse comprar jogos online, ele compraria. Enquanto ela trabalhava, pagava as contas e não poderia nem comprar algo, né, que trouxesse satisfação para ela, um perfume, um batom, que seja, uma roupa, uma lingerie. Ela não poderia. Essa mulher era impedida de estar na casa da família, era impedida de estar com os irmãos, com os amigos. Já nem existia essa possibilidade de, eu vou passar uma tarde com a minha amiga, né? Vou tomar um café, não sei, vou dar uma volta na lagoa. Não era possível, porque tudo que ela fazia, ela tinha que estar acompanhada dele. Como ele nem sempre fazia o que ela queria, então ela não fazia nada. Ela não fazia nada. Ele impedia ela de usar as roupas que ela queria. Ela não podia usar as roupas que ela queria. Não podia usar roupas que marcavam o corpo dela. Ela não podia usar roupas até que iriam enaltecer a beleza dela, porque ele não queria que a mulher dele chamasse atenção. Então você vai se vestir do jeito que eu quero que você se vista, porque se você fizer diferente, eu vou entender que você está querendo chamar a atenção de outro homem. Quando ela se viu, levou um tempo para ela se identificar dentro dessa relação, mas quando ela viu, quando ela enxergou através, né, dessa ambiência, da oportunidade que a gente teve de falar sobre as práticas desse crime, da gente teve a oportunidade de acolher e de ouvi-la e de direcioná-la, ela conseguiu virar a chave e falar: opa, não, tá errado, realmente eu sou vítima e não é essa vida que eu quero para mim. Eu preciso fazer algo em relação a isso. Então, ela conseguiu sair desse relacionamento abusivo. A gente deu suporte jurídico, psicológico. E hoje essa mulher se encontra vivendo um outro momento da vida dela, né? E eu fico muito feliz de saber que, sim, falar sobre violência doméstica, conscientizar as vítimas é importante e a gente não pode mais nos calar. Não podemos mais permanecer silenciadas, porque é exatamente isso que eles querem. Nos silenciar, nos calar. E eu acho interessante algo que você disse, que depois que ela entendeu que ela estava sendo vítima, porque o que acontece em muitos desses casos de violência psicológica é uma manipulação tão intensa que a mulher ela não sabe que ela está sendo vítima, né? Começa muito sutil. Né? Tem até uma amiga nossa que diz que ele começa como um príncipe, né? E aí depois ele vai se mostrando. Então a manipulação começa muito sutil. Então, sim, esse ciclo, né? Assim, as violências, elas no começo,
É por isso que as pessoas não costumam dizer assim, no começo tudo parece, né, um mar de rosas, tudo é muito bom. Mas a dinâmica de uma relação abusiva ela é assim, ela começa bem no começo, mas em um dado momento, aí as práticas violentas vão sendo acometidas de forma bem esporádica, e aí depois ela se torna recorrente, a ponto de ter aquele momento de tensão, né, que é o ciclo da violência, né? Ali um momento de tensão, onde além das agressões moral, psicológica, patrimonial, vem a agressão física. Aí vai para aquele momento do arrependimento, que é a fase da lua de mel. Eu me arrependo, eu não faço mais isso. Aí ele coloca a culpa na bebida, coloca a culpa nas drogas, coloca a culpa inclusive nela. E a manipulação é tão forte que, por vezes, as mulheres, elas se culpam. Ele faz... Aquela mulher tá tão fragilizada, sabe? E, tipo, ela se vê culpada. Não, eu sou responsável pela dinâmica do meu relacionamento. Então, se ele fez isso, a culpa é minha. Vou dar oportunidade. Vou considerar as desculpas, o perdão. E aí, volta pro ciclo novamente, que é um ciclo vicioso. Infelizmente, eu ainda não tenho propriedade para falar se nessa relação, né, de violência doméstica, nesse relacionamento abusivo, se é possível ressignificar essa relação. Não tenho dados para isso. Eu acho que tudo que eu já pesquisei sobre demonstra que não. Demonstra que aquela relação, ela está fadada sempre ao fracasso. O fracasso não, né? Porque já é uma relação fracassada, mas ela está fadada, inclusive, a crimes ainda pior. Crimes como foi acometido com a minha filha. É isso que eu queria falar com você, sobre essa questão da violência doméstica, psicológica, que eu estava fazendo um recurso semana passada, porque o juiz tinha indeferido a medida protetiva da minha cliente, e eu fiz um recurso porque eu estava alegando a violência psicológica, né? E aí eu disse assim, até que ponto o que essa mulher precisa passar, né? O que ela precisa passar por um feminicídio para você acreditar que ela sim está sofrendo violência, né? E a gente sabe que o feminicídio ele começa com a violência psicológica. Sim. Então, o que tem que acontecer com as mulheres para que nos acreditem, né? Para que a gente seja protegida? Infelizmente, até uma fala de senso comum mesmo, né? Eu costumo, quando eu vou chamar atenção, não nem como operadora do direito, mas como mãe, como mulher mesmo, para despertar, sabe, essa preocupação, eu costumo dizer que a gente vê passar isso nos noticiários, assim como foi veiculada a notícia da morte da minha filha, e traz um sentimento, né, de angústia. Hoje eu ainda tenho contato com pessoas que acompanharam todo esse processo depois da perda. Uns se tornaram mais próximos, outros, né, esporadicamente a gente compartilha alguma questão, mas a gente fica indignado, mas não fazemos nada, porque diante de uma situação de violência doméstica, por vezes, ou na nossa vida, não vou nem falar da vida, mas na vida de outro, porque nós também somos responsáveis, né? Nós precisamos saber que somos responsáveis também pela violência que a nossa amiga, a nossa vizinha, né, o nosso parente vem sofrendo, porque não existe mais aquele ditado que em briga de marido e mulher não se mexe a colher. A gente tem que se envolver sim, né, com responsabilidade, é óbvio, não estou falando para ninguém, né, tomar uma atitude equivocada, mas nós podemos denunciar, né, existem vários canais de denúncia, eu creio que você vai estar falando sobre isso depois, mas a indignação sem ação, ela não muda nada. Nós precisamos agir. Então, assim, infelizmente, a gente só leva a sério, eu digo porque, mesmo sendo uma criança que cresceu dentro de um lar onde a minha mãe era violentada, uma mulher que teve 2 relacionamentos abusivos, ainda assim, eu só me indignava. Tudo bem, eu consegui sair desse relacionamento abusivo, consegui, mas a minha ação foi limitada. Eu não promovi mudança na vida das pessoas, né? A minha história já poderia estar tocando
a vida de outras mulheres que passaram pela mesma condição que eu passei. Mas quando eu experimentei a dor de perder a minha filha, aí nesse momento, sabe, eu vi o quão importante era o meu posicionamento. Então, sempre quando eu faço o apelo para chamar a atenção das pessoas terem responsabilidade com o enfrentamento da violência contra a mulher, eu sempre digo, eu não quero que você suporte a dor que eu suporto, precise passar pela experiência que eu passei, para você entender que nós precisamos agir. Nós precisamos agir. E eu não desejo que você, Lúcia, tenha que você venha experimentar essa situação, e é por isso que em todas as ações que você promover, pode contar comigo. A gente tem alguns projetos em andamentos e eu fico muito feliz quando encontro pessoas assim engajadas que nem você, né? Você tem o seu relacionamento funcional, eu não sei como é que foi a sua experiência na infância, enfim, mas eu vejo o seu comprometimento, sabe, com o direito das mulheres. E é disso que nós precisamos. E precisamos ser operadoras do direito, precisamos ser poder público, representar alguma instituição específica, não. Como mulher mesmo, como filha, como mãe, como irmã. Você é homem, né? Tem alguns homens aqui na live. Falar de violência doméstica também é coisa de homem. A atuação do homem nesse enfrentamento é tão importante o quanto, porque você é homem que está aqui, mesmo que você ainda não seja, mas em algum momento você vai ser pai, mas mesmo que você não seja pai, não tenha filhas mulheres, ainda assim, você nasceu de uma mulher. Você nasceu de uma mulher. Então, os homens, eles devem honrar, né, aquele gênero que deu, inclusive, a vida a eles. E não vitimar. E não violar. Para mim, não faz sentido. Hoje, tudo está muito esclarecido na minha mente. Nós sermos subjugadas por eles. Na verdade, é o que a Bíblia vai dizer, que Deus ordena que eles nos amem, e é assim que nós devemos nos sentir. É assim que você que está assistindo essa live precisa entender que essa é a vontade que Deus estabeleceu para você. E o que a lei também garante. Relacionamentos saudáveis, respeitosos, né? Uma educação, a oportunidade de você dentro das escolas, dentro dos lares, dentro dos ambientes corporativos, conscientização em relação ao respeito mútuo, ao consentimento. Uhum. É isso que nós devemos buscar promover. Infelizmente, né, dentro de muitas igrejas, eles vão ir contra essa mensagem, né, tão bonita, eles vão dizer assim, né, inclusive se você está você está me ouvindo, nos ouvindo, você está dentro de um relacionamento assim, na igreja, seu pastor diz para você não denunciar, não escute seu pastor, né, porque eu sempre digo, não é ele que apanha, né, não é ele que sofre. Denuncie, né? Não está sobre a mulher, naquele versículo que diz a mulher sábia edifica o seu lar. Então, a responsabilidade é toda sobre a gente, né? A gente que tem que edificar o lar, o homem tem que fazer nada. Não escute essas coisas, isso é manipulação espiritual, isso é abuso espiritual. Se você está sofrendo com o seu marido, você sim pode pedir o divórcio, né? A Bíblia dá respaldo para casos de abuso, você se divorciar, e não é pecado. E fala, Natéia, você quer falar? Não, eu vi um comentário aqui que me chamou a atenção. O irmão David falou: Cristo, como noivo, morreu pela noiva, né? E esse sacrifício de Jesus fez por nós, e ainda fala que os homens devem nos amar, mas eles não querem seguir o exemplo de Cristo, né? Sacrifica pela vida do outro. E aí os homens se colocam nessa condição de achar que tem o direito de interromper a vida das suas mulheres. E é por isso que a gente está falando sobre esse assunto que é tão polêmico na sociedade, assim, porque ainda ocorre muito vitimismo da mulher. Eu até estava falando hoje com uma amiga minha que todas nós somos violentadas de uma certa forma, porque quando você não sai na rua e você não recebeu algum assédio, alguma cantada de um homem, né, no ônibus, andando pela rua, passando por uma construção, gente, isso é violência. Homem nenhum pode falar desse jeito com a gente, pode nos olhar desse jeito. Mas assim, isso é permitido na sociedade, né? Então todas nós mulheres já sofremos algum tipo, em algum grau, uma violência, e é por isso que a gente precisa apoiar umas às outras, né? E você tem uma frase assim que eu gosto muito, né, Aleteia, que você disse que você gosta de transformar a sua dor
em uma missão, assim, que você gosta de agir. E é por isso que você fez o Instituto Micaele Lara. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Sim. Desculpa se em algum momento a minha voz embargar, mas ainda, né, como é de conhecimento de alguns, eu ainda tenho bastante dificuldade para falar sobre isso sem me emocionar. Acho que nem é possível, mas enfim. Hoje eu estou me sentindo bem à vontade para falar sobre. Eu achei que eu ia ter um pouco mais de dificuldade, mas eu espero que isso também já seja Deus me ajudando a ajustar as minhas emoções, porque nós precisamos ser uma voz forte, né? Nós precisamos, de fato, representar os direitos das mulheres. O projeto iniciou após a perda da minha filha. Quando eu estava elaborando meu luto, no processo de elaboração de luto, eu comprei alguns livros, porque durante muito tempo eu não tinha perspectiva nenhuma em relação ao meu futuro, nem à minha vida. Eu fiquei muito debilitada, muito fragilizada. Isso afetou minha saúde emocional, minha saúde física. Durante um ano, praticamente, eu fiquei trancada dentro da minha casa. Eu saía só quando era extremamente necessário. E durante esse processo com luto, eu fiz algumas leituras que direcionavam você fazer algo em memória, né, do seu ente querido, algo que não é que ia gerar conforto, mas assim, algo que uma ação, né, algo efetivo assim para poder você ressignificar essa dor. Então, acho que 2 ou 3 meses depois, praticando essas leituras, eu comecei a entender qual era o propósito que Deus estabeleceu para mim. E eu comecei a escrever, né, esboçar um projeto de acolhimento às vítimas, projeto de acolhimento às vítimas de violência doméstica. E aí eu fui escrevendo algo, né, assim, com propriedade já na minha própria experiência e na dor que eu vinha suportando. E eu fiquei bastante engajada na construção desse projeto, compartilhei com a minha filha, com alguns amigos próximos. E essa questão ficou, esse projeto, esse esboço ficou aqui no meu computador, nos arquivos do meu computador. Aí o tempo passou, quando eu me permiti sair, na verdade, quando eu consegui me mover de casa para falar sobre isso de forma pública, na primeira entrevista que eu dei, que inclusive foi aqui na minha cidade, na TV Hortolândia, eu estabeleci conexões com algumas pessoas e foi aonde eu dividi, né, esse meu interesse de criar esse instituto. Inclusive, essas pessoas, né, se comprometeram a apoiar, a promover. Não foi como eu queria, mas, enfim, de uma certa forma me deu aquele gás, sabe? Me fez dar aquele start, né? Para desenvolver toda essa questão. E assim foi feito. Então, eu conversei com algumas pessoas, através do encontro também que eu fiz Memória da Mica, no dia 15 de maio, agora de 2024, quando deu um ano da partida dela. Algumas parcerias a gente desenvolveu para poder promover esse encontro. Então, eu dividi o projeto com eles e eles desejaram fazer parte, né? Graças a Deus, todo mundo com quem eu me conectei sempre teve muita empatia e muito respeito por isso, sabe? E ideias foram, né? A gente foi construindo essa ideia, na verdade. E aí agora a gente está na fase final de regulamentar a documentação. Você também tem feito parte disso. Já elaboramos o estatuto, o regimento interno. Dia 20 a gente já registra, para a gente já poder iniciar as atividades e estabelecer a nossa sede aqui na cidade de Hortolândia. Mas a atuação do Instituto não vai ser limitada ao meu município. É uma atuação nacional e internacional, inclusive, né? Recentemente eu fiz uma viagem para Minas e se eu já tivesse recursos, se já tudo tivesse já formalizado, já estaria abrindo um braço lá, porque foi uma cidade carente, conversei com muitas mulheres e precisam ser acolhidas. Então, é muita demanda. E eu sei que assim como
como o Instituto Mica, né, o Instituto Micaela Lara, existem outras instituições de respeito que já fazem esse trabalho de enfrentamento, mas somado todos ainda é insuficiente. E isso se remete nas estatísticas, porque agora só no primeiro semestre de 2024 os índices aumentaram significativamente, mais de 80%, em detrimento ao ano passado. Então, mesmo com as instituições já renomadas, e eu não sei te dizer, né, com propriedade, é o resultado, a eficácia da atuação dessas instituições, mas eu posso dizer que ainda assim não tem sido suficiente. Nem a lei, nem as instituições, nem as políticas públicas promovidas pelo governo. Então, eu creio que o Instituto Mica vai agregar, a gente vem construindo esse movimento, e é que nem eu costumo dizer, né? Eu não tive escolha, sim, eu me permitir fazer aquilo que eu entendi que era necessário ser feito, mas o que me motivou a fazer ainda é a dor de ter perdido a minha filha por feminicídio. Então, como eu sempre falo, eu levo isso tudo muito a sério, por ser vítima, por ser mãe de uma vítima de feminicídio, eu consigo entender toda essa dinâmica, sabe? Da violência cometida contra as mulheres, e também sem entender quais são as necessidades, aquilo que a gente precisa para poder romper esse ciclo de violência. Não é só posts, carrossel no Instagram, né? Movimentos que são criados com cunho ideológico, político, partidário, não. É realmente vidas cuidando de vidas, sabe? É um comprometimento mesmo com a vida, não com pautas ideológicas. Exatamente. Com cunho porque político. Mulheres estão morrendo todos os dias, estão sendo violentadas todos os dias. Todos os dias. E essas posições ideológicas, né, seja lá você qual, né, posição você distrai tanto da realidade, né, da questão, da seriedade que nós precisamos ter com essa questão, né? E por isso que eu amo muito o Instituto Micaela Lara, porque tem essa pauta da realidade, né, de acolhimento, e nós estamos com projetos tão bons para o futuro, né? De você até falou sobre a questão do luto, né? De trazer psicólogos que entendam sobre isso. Sim. Uma frente que nós teremos no Instituto que assim, isso é pessoal, mas não é só um problema que eu vivo, né? Todos os dias tem alguém perdendo alguém que ama, tem alguém perdendo um ente querido, independente das circunstâncias. E nós não estamos preparados para lidar com a perda daqueles que amamos. Não estamos, definitivamente não estamos. Independente da sua fé, né? Da sua cultura, nós não estamos. Existem, sim, pessoas que têm um entendimento mais positivo em relação a isso, principalmente os irmãos espíritas, né? Que vai falar que é uma passagem, enfim. Eu tenho meu posicionamento em relação a isso. Eu creio na eternidade. Eu creio que hoje a minha filha vive, mas não vive nesse mesmo espaço-tempo que nós, mas ela vive lá na eternidade. Porque hoje ela retornou para casa, hoje ela está com o nosso Deus Pai. Mas foi uma experiência muito dolorosa para mim. Muito dolorosa para minha família, para os meus filhos. Foi muito solitário, foi muito difícil. Difícil mesmo. Não só pela perda em si, ou pelo dia trágico que foi, como tudo se deu, mas durante todos esses meses posterior à perda, sabe? Ter que elaborar o luto e sem um acolhimento específico é muito injusto. É muito injusto. Então, a gente também vai promover essa frente de acolhimento às pessoas em luto, né? Mães, familiares em luto, para ter suporte psicológico para poder lidar melhor com essa dor. Essa dor que limita física e emocionalmente. E é isso. E eu queria abrir assim para perguntas e respostas, assim, se alguém tiver alguma pergunta, mas antes assim eu queria ver se tem mais alguma coisa que você deseja falar. Eu não tô te ouvindo. Desculpa. Eu acho que sempre teremos algo para falar, né? Sempre teremos algo para falar. Essa live não é suficiente. Mas o que eu quero é reiterar
que nós, eu, a Leteia, né, a Lúcia, na pessoa, como advogada do Instituto Micaela Lara, né, faz parte do corpo jurídico, nós nos colocamos à disposição. Você que está aí, que está agora nessa live, nós nos colocamos à disposição para te acolher da maneira que for possível, né? Mesmo que você não esteja aqui próximos a nós, então pode não ser de forma presencial, mas existem atos, inclusive jurídicos, que a gente pode fazer mesmo à distância. Então, eu quero dizer que você pode contar com a gente. Ainda nossas estruturas ainda estão limitadas, mas a gente vai aumentar esse alcance e querer reiterar, né, o fato de você não estar sozinha, nós estamos com você e juntas nós somos mais fortes. E é isso, assim, se você tiver alguma pergunta, você coloque aqui. E eu também queria falar que se você está nos assistindo e você está sofrendo abuso, ou você conhece alguém que está sofrendo violência doméstica, nos mande uma mensagem para o Instituto, para a Leteia, para mim no Instagram, e que a gente vai ver como a gente pode te ajudar, né? Ou ligue se você está correndo perigo de vida, ou mesmo qualquer tipo de violência doméstica, ligue para o 180, tá? Que é o Central de Atendimento à Mulher, ou ligue para o 190, denuncie para a polícia, tá? Fale para os seus amigos, para os seus familiares, mas não fique calado, tá bom? Não fica calada. Procure um advogado, procure a defensoria, procure uma ajuda para você conseguir sair desse ciclo de abuso, denunciar o abusador, para que a justiça seja feita. E de repente, isso, então... pode ser que alguém aqui, porque eu não vi nenhuma pergunta sendo formulada, pelo que eu estou olhando aqui, mas também é possível que alguém vítima de violência doméstica pode estar nos acompanhando e não queira se manifestar publicamente. Então, você pode mandar uma mensagem no direct, né? Uhum. Mas é importante essa interação. Quando ela abriu para a pergunta de qualquer sentido. Eu creio que todos que estão aqui, de repente, se depararam em algum momento com um cenário de violência, ou tem alguma dúvida em relação à questão jurídica, à questão psicológica, ou como identificar, né, as violências cometidas pelas mulheres. Então, vocês podem ficar à vontade. Se não for aqui na live, pode mandar essa mensagem pelo direct. Isso. E compartilhe, né? Compartilhe essa live, vai ficar gravada. Compartilhe ela com seus amigos, compartilhe os nossos Instagrams, compartilhe mais conteúdos para aquelas pessoas que você acha que vão se beneficiar. Semana que vem, na quinta, nesse mesmo horário, eu vou estar trazendo outra pessoa, uma psicóloga, para estar falando desse aspecto psicológico da violência doméstica. Vai ser muito, muito bom. Ela é especialista nisso. Então, assim, continue nos seguindo e acompanhando. A gente vai estar lançando mais coisas aí no futuro.